Um pastor não teme conversas difíceis. Natália, uma dirigente do Ministério Infantil, estava conversando com Theo, um pastor da equipe. Um dos garotinhos estava agredindo outras crianças e desrespeitando seus professores da escola dominical. Ele chuta, cospe e morde outras crianças e grita com os professores. Natália comunicou com grande preocupação. Dê-me o número de telefone do pai e eu ligarei para ele, respondeu Theo, sem hesitar nem um momento. Isso surpreende você? Não nos surpreende. Por quê? É responsabilidade dos pastores encarregarem-se das situações difíceis. Esta é uma função essencial da liderança pastoral e apresenta uma oportunidade para cuidar do rebanho. Theo não hesitou porque sabe que é sua responsabilidade ter as conversas difíceis com os pais, especialmente as mais complexas e espinhosas. Vamos mudar as situações. E se alguém que já foi condenado por abuso sexual aparecer na igreja? Ou se ele ligar com antecedência para avisar alguém que planeja comparecer no próximo domingo? O pastor deve ser quem vai conversar com o abusador sexual, informando-o sobre as diretrizes quanto a abusadores e apresentando os limites de sua participação. Quando um pastor está disposto a assumir essas conversas difíceis, ele comunica seu cuidado aos líderes do ministério infantil. Um pastor toma decisões impopulares. Nossa liderança da Capitol Hill Baptist Church está comprometida em deixar o ministério infantil ser operado por voluntários. Nosso compromisso, como diz o pacto de nossa igreja, é criar as crianças na disciplina e admoestação do Senhor por um exemplo puro e amoroso. Essa declaração não é apenas para os pais. São todos da igreja: pais, solteiros, pais de adultos, aposentados e adolescentes. Como igreja, estamos todos envolvidos no ministério infantil de uma forma ou de outra. Uma das partes difíceis de viver em Washington, D.C., para mim, de PAC, é que há muita rotatividade na cidade. Profissionais políticos, militares e jovens profissionais urbanos, somam juntos 10% a 20% de nossa igreja, nos deixando todos os anos. Isso significa que, se não atualizarmos o recrutamento de voluntários, podemos ficar para trás rapidamente e não ter voluntários suficientes para atender às nossas necessidades. Se não tivermos voluntários suficientes, eu, como pastor do ministério familiar, arcarei com o fardo de impor ações impopulares, mas necessárias. Encerraremos os programas ou imporemos limites nas salas de aula para garantir que tenhamos um ambiente bom e seguro para as crianças. Imagine esta situação. Bruno e Maria arrumam seus 4 filhos para irem à igreja. Dão café da manhã, trocam fraldas e vestem as crianças. Eles arrastam as crianças para o carro, dirigem 25 minutos até a igreja. Saem com elas do carro e se dirigem para a sessão infantil da igreja. Depois de uma manhã agitada e frustrante, que é comum aos domingos, eles descobrem que as salas de aula das crianças de 3 e 6 anos estão fechadas porque não há voluntários suficientes. Então, em um momento de frustração, Maria levanta a voz contra a coordenadora voluntária sentada à mesa e sai furiosa com os filhos a reboque. Quando o pastor, Theo, ouve sobre isso por meio da dirigente do Ministério Infantil, Natália, após o culto da manhã, ele pega o telefone e liga para Bruno e Maria. Embora seja decepcionante que não haja voluntários suficientes, o pastor pode se identificar com esses pais porque seus próprios filhos perderam as mesmas aulas. E, no entanto, como ele diz aos pais, não há desculpa para levantar a voz contra os voluntários. Como pastores, não devemos passar essas conversas difíceis para nossos voluntários. Temos de estar dispostos a sustentar decisões duras e impopulares e a assumir a responsabilidade por elas. A recompensa. Quando um pastor cuida dos líderes do ministério infantil, limitando sua carga de trabalho e liderando nas situações difíceis, ele faz o serviço deles ser alegre.
Quando eles sabem que podem confiar no pastor para ajudá-los a pensar nos desafios e levantar questões em uma reunião regular, não se sentem sobrecarregados. O resultado final é que os principais membros da equipe permanecerão. Eu, Marty, ainda estou servindo na mesma igreja e ainda liderando o ministério infantil já há 33 anos. Durante esse tempo, eu só tive 4 casais coordenando nosso ministério infantil sob minha direção. Acredite, é muito mais fácil cuidar de seus líderes e mantê-los espiritualmente saudáveis fazendo as coisas descritas acima do que tentar recrutar e começar de novo com um novo líder a cada 2 anos. Se você não tem dado os devidos cuidados aos líderes do Ministério Infantil e está se perguntando por onde começar, comece convidando-os para um almoço ou jantar para incentivá-los e extrair deles maneiras de ajudar. São grandes as chances de que eles fiquem por perto. Autoavaliação. Pastores lideram e conduzem. Pastor, há alguma coisa neste capítulo que você não está fazendo? Se há, como você se sentiria em acrescentar isso em sua liderança do Ministério Infantil? Membros da equipe ou voluntários do Ministério Infantil. A tentação é ler este capítulo e pensar: nossa, não é o que o meu pastor faz. Eu não recebo apoio assim. Se você sentir que seu pastor está deixando a desejar, evite a tentação de se sentir amargurado ou frustrado. Comece orando para que o Senhor dê direção e sabedoria aos líderes de sua igreja. Nada muda sem primeiro separarmos tempo para orar. 5. Dirigentes do Ministério Infantil organizam e executam. Adriana levantou-se e está prestes a sair da aula da escola dominical, mas eu, de PAC, perguntei a ela: você tem um momento para conversar? Ela assentiu e fez uma pausa. Comecei com: você já teve uma conversa que poderia mudar o rumo de sua vida? As sobrancelhas de Adriana se ergueram e ela pareceu assustada. Tenho certeza de que ela pensou: por Deus, o que ele quer dizer? Nos minutos seguintes, expliquei a Adriana que os pastores estavam se perguntando se ela consideraria o papel de dirigente do Ministério Infantil. Ela trabalhava em um emprego secular há 20 anos e nunca trabalhou para uma igreja antes. Compreensivelmente, ela ficou surpresa com a minha pergunta. A pergunta natural saiu de sua boca: por que eu? Expliquei a Adriana que percebemos as qualidades que fariam dela um bom membro da equipe e uma excelente diretora do Ministério Infantil. A pessoa que serve como dirigente do Ministério Infantil, DMI, é o músculo e a força nos bastidores que fazem as coisas acontecerem diariamente no Ministério Infantil. Isso permite que o pastor que supervisiona o Ministério Infantil se concentre em pastorear os membros envolvidos e permaneça envolvido na liderança do quadro geral. Nós, os pastores, vimos em Adriana um membro fiel, humilde e trabalhador que seria uma grande adição à nossa equipe. Neste capítulo, explicaremos as qualidades ideais e a descrição do trabalho de um DMI e como cuidar desse trabalho. Lembre-se, essa lista descreve o ideal. Raramente temos nosso ideal neste mundo caído. É disso que se trata o discipulado. Ele permite que você coloque em ação alguém que precisa de treinamento e orientação. Também abordaremos maneiras de ajudar a evitar o esgotamento e a alta rotatividade do seu dirigente de ministério infantil. Um dirigente ideal do ministério infantil. Digamos que sua igreja está procurando contratar um dirigente de ministério infantil. Ramona aparece. Ela é atenciosa e amigável. Ela ama Jesus e é esforçada. Ela está interessada nesse trabalho. O que faz um bom dirigente de ministério infantil? 2 qualidades essenciais. Mais abaixo, abordaremos vários conjuntos de habilidades e responsabilidades relacionadas a esse papel, mas vamos começar com 2 qualidades necessárias. Se o seu candidato não tiver essas 2, nem se preocupe em apresentar a descrição do trabalho a ele. Será uma perda de tempo. Nota: este exemplo envolve uma mulher, mas já vimos esse papel ser ocupado por homens, mulheres e até mesmo casais. Um dirigente de ministério infantil deve ser um cristão nascido de novo, João 3:3.
Ramona deve ser uma mulher piedosa, que ama fervorosamente e intensamente a Cristo. Se você está colocando-a diante de seus filhos semanalmente para servir de exemplo do Evangelho e da fé cristã, você quer ter certeza de que ela tem uma fé vibrante, não incipiente. Um dirigente de ministério infantil deve ser um membro de sua igreja. Ela é mais do que uma contratada. Ela é uma filha de Deus que precisa desesperadamente da graça de Deus. Ramona é um membro da igreja que se comprometeu a lutar pela fé e cuidar dessas crianças. Você deve querer que os principais líderes do seu ministério sejam moldados e formados pela pregação em sua igreja. A participação regular no culto de adoração posiciona o dirigente do ministério infantil a passar a visão do pastor principal para suas crianças. O dirigente do ministério infantil deve ser solteiro ou casado? Não é uma exigência que o dirigente do ministério infantil seja casado ou tenha filhos. Você pode pensar, seria ótimo ter uma mãe ou pai, ou ambos, porque eles terão experiência pessoal em criar filhos. Uma mãe ou pai pode ter uma visão mais madura das crianças, mas eles também podem ser dominados por compromissos com sua família. 1 Coríntios 7,34. Uma pessoa solteira, sem filhos, tem maior flexibilidade de horário e talvez possa permanecer mais focado na tarefa, e é muito menos provável que se ocupe de outras coisas. No entanto, ela pode se esforçar demais. Ela pode usar sua liberdade e flexibilidade para se estender demais. Expectativas para um dirigente de ministério infantil. O que deve compor a descrição de tarefas típica de um dirigente de ministério infantil? Considere estas 7 responsabilidades. Nota: não entre em pânico se você perceber que seu dirigente do ministério infantil tem algumas fraquezas ou limitações ao ler esta lista. Delegue algumas dessas tarefas a uma segunda pessoa. Por exemplo, você pode ter um coordenador de currículo que sirva ao dirigente do ministério infantil. No entanto, tenha em mente que a primeira expectativa nesta lista é fundamental. 1. Administração. Há uma razão para esta ser a primeira. Seu DMI é responsável por manter o ministério funcionando. A administração é o motor que mantém a máquina funcionando sem problemas. Então, seu DMI deve ser capaz de solucionar problemas com graça. Ele deve ser organizado, mas também flexível e bom com logística. Ele é tão bom que poderia coordenar o 5º Batalhão dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos ou coordenar seu ministério infantil, e ele escolheu graciosamente o último. 2. Iniciativa. Ao escolher um DMI, procure uma pessoa que resolva as coisas. Um DMI toma medidas, organiza, planeja e executa sem precisar que você o direcione a cada etapa do caminho. Quando eu, Martin, comecei servindo como pastor das crianças, as miudezas do ministério infantil levavam muito do tempo. Passei um tempo comprando lanches, recrutando substitutos e ligando para as pessoas quando tínhamos um caso de piolhos em uma de nossas salas de aula. Hoje, toda a nossa operação funciona sem mim. A menos que haja um desafio fora do comum, a equipe do Ministério Infantil não me liga. Isso me permite concentrar atenção na visão geral do nosso ministério, na preparação de currículos e na prestação de cuidados pastorais a nossos trabalhadores e famílias.